Hoje em dia, né, eu gosto de causar, tem que causar. Você tem que ser a Adoro. diferença aonde você faz, no que você faz. Você pode fazer o que você quiser, mas faça a diferença no que você está fazendo. Se faça ser respeitado naquilo que você está fazendo. Pode ser qualquer profissão. Olá, seja bem-vinda como mentor. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca. Peço que se inscreva no canal, pois isso ajuda bastante as plataformas a divulgarem nosso trabalho, pois aqui a gente traz profissionais que amam o que fazem para contarem suas histórias. E hoje eu estou aqui com a Dora, da Laromatic, não é isso, Dora? Isso, Laromatic. Uma história muito legal, inspiradora. Quero que ela fale um pouquinho do que ela faz hoje e depois a gente vai voltar no tempo. Tá. Olá, pessoal. Bom, o que é a Laromatic? É uma indústria de cosméticos e hoje a gente descobriu o grande valor da Laromatic, que é vender projetos, vender expectativa de negócios. A gente hoje vende, projetos que se iniciam é como se fosse uma incubadora de projetos, tá. Onde a gente vê o projeto nascer, crescer, se Hum. fortalecer e ganhar mundo afora. Então hoje muitos clientes nossos, a gente já exporta para vários países, a gente já está no Brasil inteiro, direto ou indiretamente, e tudo através da terceirização. Quais são os cosméticos que a Laromatic produz? Juliana, como a Laromatic é uma indústria só de terceirização e ela já nasceu terceirista, então há uma diferença disso, que às vezes a indústria ela não é terceirista na criação, na elaboração, Hum. ela pega um projeto que já tem, troca a marca, troca, enfim, alguns ativos. A Laromatic ela nasceu para fazer projetos. Então qual é a diferença disso? É que eu pego o seu projeto, crio ele em laboratório, você interage o tempo inteiro junto com a gente e vai criando o produto a 4 mãos, Qualquer uma, Dora? qualquer uma. Shampoo, condicionador. Isso. Aí hoje a gente tem, em função disso, a gente tem um portfólio que cabe capilares, corporais, faciais, dermocosmético, maquiagem, perfumaria. A gente trabalha hoje com toda a parte de higiene, Waterless, que são produtos em barra. A gente tem o know-how de protetores solares que estamos refazendo essa estruturação, de repelentes que também estamos refazendo essa reestruturação. E em breve a gente vai ter várias novidades também. Então, tudo no mundo de cosméticos. Hoje a gente só não fabrica aerosóis, pinturas e esmaltes. Demais produtos Nossa, todos fazem parte do nosso portfólio. tô doida pra voltar a vender meus cosméticozinhos, viu? A Dora vai, meu Deus do céu, Ah, é um universo muito bacana. reacender uma empreendedora aqui que estava já Tem uma adormecida. cliente que diz que a Aromatic é a Disney das mulheres, É. porque lá tem realmente de tudo que é De no âmbito do tudo. Que cosmético. massa, Dora. Agora eu quero que Dora volte no tempo. Hum. Dorinha, pequenininha, como é que era chamada? Era sempre Dora, na verdade Sim. sempre me chamaram de Dora, né, embora meu nome seja Auxiliadora, mas sempre é Dora. O que é que Dora queria ser quando crescesse? Detalhe, meu primeiro vestibular foi para jornalismo. Olha Imagina, não isso. tinha nada a ver. E você não sabe o Nossa. quanto eu era tímida, viu, mas queria Hum. fazer jornalismo. E aí, primeiro vestibular, pau, perdi em tudo, né, era uma Hum. ansiedade, um nervosismo horrível. E aí no segundo vestibular, aí eu já fui mais, né, mais pautada naquela época era católica, UNEB e federal, né, Isso. só tinha essas 3 opções. E aí no segundo vestibular eu passei em química na UNEB, passei em farmácia na federal e na católica eu nem fiz, né, na época que eu fiz vestibular. E aí comecei a cursar os 2, né, aí não deu. Aí também passei naquela época em um curso que o Senai tinha de técnico em química. Era uma parceria que o Hum. Senai fez com algumas indústrias alemãs. E eu passei nesse curso também. Então fiquei fazendo as 3, né. Aí tranquei logo farmácia, porque farmácia tinha um tempo maior de formação. E isso era na década de 90. Eu queria logo muito ganhar dinheiro, ser independente, sabe. Queria comprar meu carro, queria morar sozinha, então tinha aqueles Eita, sair sonhos, de sair de casa. casa, então eu queria muito logo isso, né. E aí fiz esse curso de técnico em química e em paralelo fiz a UNEB, né. A UNEB me levou ao meu verdadeiro amor,
e o técnico de química fiquei em paralelo Massa. ali. Depois eu tranquei a UNEB, finalizei o curso de química e entrei no mercado de trabalho. Aí voltei para o curso de farmácia e continuei. Aí eu já trabalhava em Camaçari, lá em uma Já trabalhava na farmacêutica. indústria, Eu trabalhava numa indústria na farmacêutica, SmithKline. SmithKline. Isso. Então trabalhava lá e fazia farmácia, E que né. tinha tudo a ver com o seu curso de farmácia. E isso tinha tudo a ver. E Mas eu foi e de na propósito isso ou não? sim, na verdade sim, porque assim, quando eu entrei na SmithKline, que era uma farmacêutica, eu queria fazer a graduação, porque eu tinha até Hum. trancado a UNEB eu não me identifiquei Sim. muito com o curso de química, porque era bacharel. Então eu não Hum. queria essa questão mais da de química. Então eu voltei, fiquei com o curso de química e fui para a UFBA fazer farmácia. E gostei, comecei a gostar do curso, mas era uma maratona, porque eu a UFBA naquela época era de manhã e de tarde aula. E Hum. eu trabalhava no polo, De então o turno? horário de turno, tive uma gerente que concedeu, né, a oportunidade de eu trabalhar na parte da tarde, no turno da tarde, então eu trabalhava de 16 às 0 e Hum. fazia faculdade e trabalhava, né. Aí eu Então odiava esse turno, sabia, 16 a 0, N menina. não, eu passei a gostar, porque era o que me dava É, que condições, dava né, pra de fazer. fazer É, a mas quando a gente tá faculdade. novinha assim, Isso, né, tá com mais isso, energia também. isso. Aí daí, Juliana, eu perdi a data da matrícula. Aí acabei que fui não é bem jubilada, mas fui, entre aspas, fui expulsa, né, da faculdade, Hum. porque não tinha me matriculado. Aí fui fazer vestibular de novo, e aí também passei logo de primeira, aí eliminei Hum. várias disciplinas, de novo em farmácia. E aí eu disse: "Não, agora vai". Então fiz todos os esforços, concentrei. Olha, Juliana, foi muita coisa que eu fiz, viu? Imagino. Muita coisa. Tinha que às vezes eu saía muito cedinho viajando, dirigia sozinha Hum. para Camaçari, para Hum. poder conseguir sair, para vir para a faculdade, para fazer provas e tudo mais. Visitei muitas emergências, né, porque tinha prova final, né, que ainda bem que É meus gerentes já verdade. não estão mais lá, né, mas precisei É visitar muitas verdade. emergências que tinha Boa. prova final, né, então tinha Sim. que Tinha não que dar um aparecer em algum jeito. lugar, tinha que dar um jeito, né. Já tinha Já Caio já já nessa tinha época, Caio, já né, tinha filho pequenininho, pequeno. aproveitei também licença maternidade para fazer uma disciplina que eu não Hum. conseguia fazer trabalhando, né, que era infectologia, que No horário. só tinha dia de eu lembro até hoje, segunda, quarta e sexta, 2 horas da tarde. E a Hum. professora só tinha uma. Ela, inclusive, em uma das vezes que eu comentei com ela: "Ô, professora, eu trabalho e não dá, às vezes eu vou faltar". Ela olhou para mim e falou: "Só faz UFBA quem pode". "Tudo bem, eu vou poder". Que Aí fiz. abençoada, viu. Aí eu respirei. Hoje não, hoje eu respiraria, beberia água, contaria até 10, mas naquela Uhum. época eu fiquei pé da vida, né. Mas enfim, isso aí foram os desafios que me fizeram ser a profissional, né, que eu sou. Hum. Minha estrada ela é toda de desafios, né, toda, toda, e é uma estrada que eu voltaria desde o início se tivesse que voltar no tempo, porque isso me fez ganhar muita habilidade, né. Não é à toa que hoje eu estou à frente de uma empresa com uma complexidade extrema, tá. Hum. Lá na empresa hoje a gente tem uma média de 150 clientes ativos. Imagina 150 CNPJs todos os dias botando projeto, fazendo novos desenvolvimento, incrementando esse mercado, né, com tecnologias, com diferenças. Então é uma variedade de projetos, é uma variedade de nichos de negócio. Então é uma expertise que nós da Laromatic adquirimos e eu Hum. digo até a alguns clientes, tá? Tá à frente de um projeto como esse é para poucos, porque exige muito, Não, é muito. é para muito, muito, muito poucos. E eu só consegui porque uma parte da minha trajetória eu me tornei consultora. Isso. Então, Mas aí lá na SmithKline você trabalhava na área de qualidade, não é isso? qualidade. Como é que é isso, para quem não entende essa Na área? área de É qualidade, a né? parte mais chata da Então, empresa. o que que a área de qualidade faz? Cuida do regulatório dos produtos, cuida do regulatório da empresa e faz cumprir as chamadas boas práticas de fabricação, tá? Hum. Hoje é um profissional extremamente requisitado. Hum. Nenhuma das faculdades forma esse profissional.
Então nem a faculdade de química forma, nem a faculdade de farmácia forma, e toda a experiência que a gente tem desse profissional, ela é adquirida. E eu consegui ganhar uma boa experiência na SmithKline, conjunto SmithKline ITF, né, que era a área que eu atuava. E daí quando eu saí daí, eu levei esse know-how, né, e Como é que você levei para a decidiu farmácia. sair da empresa? Como foi essa saída? Pois é, naquela época eu tinha Caio, né, eu já tinha meu filho com 2 anos, e já estava praticamente no finalzinho da faculdade de farmácia. E na ITF, por ser uma indústria multinacional, eu não via muita expectativa de haver uma farmacêutica ali, né, naquele momento. E eu gosto de desafio, eu não queria me tornar uma profissional formada em um cargo que não era, né. Então tinha um conselheiro lá, um amigo, né, muito gente boa, A e figura. ele conselheiro. Então eu cheguei para ele, já tinha trocado algumas ideias com meu esposo, já tinha estruturado mais ou menos na mente, e eu tinha projetos realmente na área de farmácia. E aí eu fui para esse conselheiro e falei: "Ó, tô pensando em sair". "Saia já!". E aí eu realmente ganhei coragem para nessa época, coincidentemente, meu esposo estava na Espanha, estava passando uma temporada lá, né, a trabalho, e eu aproveitei o útil ao agradável, fiz as malas, fui passar 2 meses lá, voltei, terminei minha faculdade, mas sempre inquieta, né, porque eu sempre sou uma pessoa eu gosto de estar atuando, como eu digo hoje em dia, né, eu gosto de causar, tem que causar, você tem que ser a Adoro. diferença aonde você faz, no que você faz. Você pode fazer o que você quiser, mas faça a diferença no que você está fazendo. Se faça ser respeitado naquilo que você está fazendo. Pode ser qualquer profissão. Sempre pensei assim, passei isso para os meus filhos. O que é que você quer que. Não, eu não quero que. Vocês têm que fazer o que vocês quiserem. Agora, faça para causar, seja a diferença. E aí eu fui fazer, né? Saí, fui fazer farmácia, terminei e comecei a atuar. Porém, quem é da indústria não se acostuma muito no comércio. E assim, o ambiente da farmácia que mais me atraiu foi a farmácia de manipulação. Mas tem um viés muito comercial, né, de gerenciamento, que não era o que eu queria, né. E a o sangue corria na veia era da indústria, né, eu gostava muito desse ambiente. E aí surgiu uma oportunidade de vir para a indústria de cosméticos, e eu aceitei, na época eu troquei 6 por meia dúzia, mas voltei para o ambiente e voltei para uma empresa que na época, eh, necessitava muito das questões relacionadas à qualidade, né, e eu tinha isso muito bem consolidado. E a minha experiência foi com indústrias multinacionais, que viviam Hum. auditorias, né, que Auditoria da tinha FDA, da isso, Anvisa. Anvisa, FDA, tinha também uma dessas empresas, eles tinham um contrato com o Japão, então tinha Hum, auditoria, né, lá do Ministério da Saúde do Japão e coisas hum. parecidas. Então era um campo que eu tinha muito enriquecido. E aí eu fui, né, mas não sabia fazer uma formulação, nada, absolutamente Só nada, papel, papel. só papel, né. E aí quando eu entrei nessa empresa foi bem desafiador, porque a parte de qualidade, estava a construir. E aí a gente veio construir isso, Hum. né. E na época eu não fui, assim, vamos dizer, muito bem aceita, né. Assim, não tinha papel, não tinha burocracia, aí chega uma pessoa para implantar normas, para implantar procedimento, Quem é essa para menina que tá implantar aqui? ficha de produção, né. E o pessoal gostava muito do Hum, químico anterior, que era, né, bem assim hum. amigo, não sei o quê. E aí chega eu para poder colocar regras, né. Chata. Isso, exatamente, a palavra chata. Aí o que acontece, alguns É. manipuladores pegava o shampoo, levava para eu analisar, né, já que eu estava colocando tanta regra, eu tinha que Hum. dar meus pulos ali, né. E aí ele levava o shampoo totalmente aguado. Ou seja, ele não colocava o último ativo, né, que era o que Hum. encorpava, o que dava consistência, e me levava o produto assim. E eu ficava desesperada, porque eu não conhecia de produto, né. E aí eu pensei assim: "Olha, sou responsável técnica, estou à frente de uma empresa, tá, ou eu vou saber ou eu não vou saber". Olha, Juliana,
Peguei, peguei, comecei a ir para a bancada. Dia, noite, noite, dia, noite, noite, dia. E hoje me tornei uma das melhores formuladoras de cosméticos aqui da região. Então Hum. hoje a gente dá conta de todo esse portfólio que a Laromatic dá, graças a esse start nesse momento, né. Aí daí em diante fui, né, comecei a entender muito, né, de cada classe de produto, de manipular, de fabricar. E aí fui tendo espaço, né, fui ganhando espaço, porque fui adquirindo habilidade e tendo competência para dirimir os desafios que chegavam. Daí em diante eu montei uma empresa de consultoria, o ambiente daquela indústria ficou Ainda pequeno. trabalhando na empresa? Isso. Ficou pequeno e aí eu já sabia regularizar produtos, já sabia Montar muito uma das boas empresa. práticas, né, sabia estruturar bem uma empresa, e Hum. aí montei uma empresa de consultoria. Saí dessa empresa e fui para a empresa de consultoria, mas aí comecei a ter muita demanda a nível Brasil. Então eu ia para o norte, para o sul, para o sudeste, Um filho muitos pequeno. interiores, aí deixava os meninos, né, já tinha outra filha, então eu já tinha na verdade meus 2 filhos e pequenos, né. E eu disse: "Bom, não é isso que eu quero para mim daqui a 5 anos. Quero viver com os meus filhos, quero aproveitar, né, quero ter uma interação maior com eles". E outra coisa, uma das coisas muito preciosas para mim que tem que andar muito em paralelo a trabalho é família e espiritualidade. São 3 Sim. pilares da minha vida: família, espiritualidade e trabalho. Então, nessas 3 dimensões, elas têm que estar bem equilibradas. As demais dimensões eu até permito que tenha um pouco mais de desequilíbrio, mas essas 3 elas são os pilares da minha vida, né. Então eu não ia abrir mão de família em prol do trabalho, como também não abriria de outras coisas em prol, não causaria esse desequilíbrio. E aí eu disse: "Não é isso que eu quero. Pra daqui a 5 anos eu vou estruturar melhor". E aí surgiu a oportunidade de ter a Laromatic, né. Então como eu Como já é que tinha o surgiu know-how, essa oportunidade, assim? surgiu exatamente de um cliente, porque como eu Hum. fazia na consultoria, muitas vezes eu tinha um cliente que ele tinha um terceirista, e o terceirista não tinha habilidade para fazer as formulações que ele desejava. Então, começou com guanidina, né, eu fui uma das primeiras Hum. pessoas a fazer guanidina aqui na Bahia. E aí a gente tinha um know-how muito grande, eu tinha um know-how muito grande com relação a isso. E aí fiz alguns produtos, assim, risco 2, né, que era mais específico. E aí surgiu um Sim. projeto de protetor solar. E eu fiz essa formulação e ficou bem bacana. E aí era o projeto do cliente era esse, né, e eu fiz a entrega e foi bastante elogiado. Aí eu falei: "Bom, agora é a hora de eu não só montar, não só desenvolver, mas também fabricar". E aí surgiu a proposta da Laromatic, por isso que ela já nasceu terceirista, pela minha história da Sim. consultoria, entendeu? Então, só que aí o que acontece, inicialmente a gente só tinha o know-how do capilar e do corporal e do facial, né. E aí eu pensei: "Bom, se é para ser terceirista, eu tenho que focar naquele cliente que quer um catálogo". Por exemplo, o cliente que Hum. quer um catálogo, tem ali maquiagem, tem ali perfume, tem ali tudo. E aí começamos a buscar as oportunidades de fazer e desenvolver esses outros produtos. E aí foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando um, foi chegando outro, né. Foram muitos desafios, porque eu não sou da área administrativa, eu não sou da área econômica, né, então toda essa parte de gestão, eu tive que errar para aprender, tive que Sim. muitas vezes cometer grandes equívocos para poder acertar, tá. Mas hoje a Laromatic tem 13 anos, né, então hoje a gente tem uma clientela bem consolidada, hoje a gente representa muito na vida de muitos dos nossos clientes, porque são os primeiros negócios dele, ou seja, da onde a renda da família surge, é das nossas entregas. E o que mais me deixa satisfeita é que a gente tem muito cliente de fora do estado, né. E eu fico pensando: "Poxa, o cara em São Paulo, com muitas empresas ali ao redor dele, paga a diferença de ICMS, paga frete e vem fazer produto aqui com a gente, né. O que é que tem de diferente?". Comecei a nos questionar com relação a isso. E aí vieram as respostas, né.
E o que a gente faz com um produto, eu sempre digo que qualquer empresa pode fazer, né. Inclusive, eh, fornecedores de matéria-prima, muitas vezes dão a fórmula. Então não Sim. tem nenhum mistério em fazer um produto. O que faz a diferença é exatamente aquilo que compõe o negócio, né. E nisso a gente tem ganhado uma expertise cada vez melhor. No atendimento, na presteza, né, na vontade de ver o cliente se desenvolver, né. Então a gente tem casos bem emocionantes de Hum. projetos que clientes que chegaram lá, tipo assim: "Olha, eu estou desempregado, a renda tentei me recolocar no mercado, não consegui, indicaram que viesse até aqui, que vocês fariam um projeto que daria, e hoje tem tanto da minha rescisão para investir, só tem para dar certo, né". E a gente vai lá, então a confiança, o respeito, sabe. Você pegar, assim, as últimas fichas do que você tem e apostar em um projeto, em uma É. situação, isso me dá muita responsabilidade. É muita responsabilidade É, mesmo. muita. Vem cá, Dora, onde é que veio o nome lá, Romantic? Laromatic, né. Olha, a gente no início, a gente tinha a ideia de comprar uma fábrica e Hum, estava à venda, né, estava à venda o projeto, incluindo a fábrica. hum, Só que para o que a gente precisava, o que a gente objetivava, havia dificuldades, né, no local, na entrada e saída de caminhões, então hum, isso não ia tornar viável o projeto como a gente queria. E aí a gente foi lá um dia exatamente para dizer para o pessoal que estava em negociação que não iria dar certo, né. Eu olhei assim no quadro, eu vi um quadro, já estava bem antigozinho, bem gasto, hum, né, e tinha um campo de lavanda. E hum, lá tinha, o nome desse campo de lavanda era Laromatique, com Q-U-E no final, né. hum. Eu achei aquele nome, o nome me convidou, né, na verdade não foi nem eu que vi o nome me convidou. E eu fiquei Sim, com aquele nome na cabeça, e aí foi lá e virou Laromatique, só que não com o Q-U-E, é. Fique Laromatique, com C no com C no final. final. E aí ficou Laromatique, depois eu descobri que há na França um restaurante Ah, exatamente é? chamado Laromatique, né. Eu até me Ah, organizei para ir, que eu tive recentemente lá, mas fica distante, aí não deu para ir dessa vez, mas eu vou nesse restaurante. É a é. única referência que tem, e é um campo de lavanda lá na Hum, França. que massa. Você falando, eu achei interessante que já dei aula para farmácia e tinha umas menininhas que ficava: "Eu não sei para que eu quero saber química". Da próxima vez que eu ouvir algum estudante de farmácia falando, eu vou mandar assistir esse podcast. Pode assistir. Olha, vamos lá, a química ela contribui, tá, para o entendimento, Uhum. a resolução de muitos problemas passa pelo conhecimento químico. Hum, A farmácia também é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo muitos produtos hoje para a parte facial que tem exomas. Então, são ativos que vai potencializar. Então, entender exatamente essa hum, interação, né? Por exemplo, quando a gente fala muito de pele, a gente quer entender o que é que aquele ativo vai fazer, né, com a produção de colágeno, que é o que grande, é o que mais nos interessa como resultado final. A nível de hum, capilar, a gente precisa entender como o ativo vai vascularizar para gerar um fator de crescimento, de hum, fortalecimento, né? Então, hoje, a mistura da química com a farmácia e com as oportunidades, tá? Hoje, eu hum, costumo dizer para minha equipe o seguinte: a gente precisa dos títulos, não tem jeito, tá? O que abre a porta hoje, muitas vezes, para que você mostre o seu potencial é o título que você tem. Inclusive, hoje, a gente sofre, a gente tem, né? Na verdade, não é nem sofrer, mas a gente é fiscalizado por 10 órgãos, né? A Laromatic, para hum, existir, ela responde a 10 tipos de organizações, né, governamentais. E para que isso aconteça, muito dela pede o título de fulano que ocupa tal cargo, né? Então, o sim. título ele é necessário. Depois disso, eu sempre digo também ao pessoal que trabalha comigo, né? Nunca perca oportunidades. Nunca perca. Eu hoje estou onde eu estou, porque muitas vezes eu trabalhei além do que o que eu ganhava.
Então, se hoje eu ocupo o lugar que eu ocupo, não é porque eu trabalhava fazia o que era compatível com o salário, muitas vezes não foi. O que me desafiou foi exatamente o conhecimento, sabe. Quando eu tenho o seguinte, quando você se joga em alguma situação, eu sempre digo que se entrar na chuva eu não entro para me molhar, eu entro para me encharcar. Eu quero até a última gota do que aquela experiência pode provocar. Então se você se propõe a estar dentro de uma indústria, trabalhar no controle de qualidade, entenda o que você está fazendo. Entenda, vá a fundo, mesmo que aquele conteúdo que você se aprofundar não seja compatível para aquele negócio naquele momento. É assim que a gente causa, é assim que a gente se diferencia. Lá na empresa, Júlia, a gente tem toda quarta-feira a gente tem um momento chamado DPS. É diálogo, não, DSP, diálogo semanal pessoal. E aí eu fomento sempre o quê? Temas relacionados ao crescimento no ambiente de trabalho. Respeito, estímulo, né, oportunidades. E aí eles vão dizendo os temas muitas vezes, e aí Hum. eu tenho um lado meio psicólogo, né, e também, né, desenvolvido, né, algumas habilidades também desenvolvida com estudo, e aí a gente trabalha muito esses temas. E eu digo o seguinte: se tem uma bolinha, uma piscina de bolinha amarela, queira ser a bolinha azul no meio de uma multidão amarela. Por quê? Porque quando você é diferente, não tem jeito. As pessoas querem lhe conhecer. Pode até não avançar, mas querem lhe conhecer. Então, isso responde às minhas questões com relação. Por exemplo, hoje a gente tem clientes no Paraná. Poxa, diferença de ICMS, distância Hum. para mandar esses produtos para lá. A gente tem produto em Manaus, tem cliente em Manaus, tá? Então, entre Manaus, Bahia, entre Paraná, Bahia, tem muitas indústrias. E por que a gente? Entendeu? Então aí eu comecei a entender que a gente não é por produto. Produto qualquer um no meio do caminho faria. A gente tem um diferencial. E é isso que hoje faz os clientes, quando tem o nosso atendimento, eles chegam e dizem, de fato, vocês estão de parabéns. Então é uma coisa que praticamente todos falam. E eu me esforço muito, estou lá com a equipe, estamos lá, não quero que ninguém seja mais ou menos atendido. Tem que ser bem atendido. A gente não tem condições, dispensa logo, para não criar expectativas, falsas expectativas. Então, isso vai dando uma credibilidade enorme ao nosso trabalho. Verdade. Desafios aí da profissão. Bom, Agora é desafio, empresária, né? né, a É. profissão. Bom, qual é o meu grande desafio? É que eu gosto muito do que eu faço na área técnica, tá? Uhum. Então, hoje eu tenho que passar a área técnica. Delegar. Exatamente. Eu tenho que me desapegar da área técnica e me concentrar nas estratégias, né? E até cometi um equívoco, passei um tempinho aí bem esquecendo disso, né? E deixei um pouco a questão estratégica, Mas é né? gostoso ficar na boca do reator, vendo se vai dar certo, o cheirinho do É, produto, eu gosto né. muito da parte da criação. Eu gosto de Ah. fazer as formulações, né? Então, hoje, todo o nosso sistema, outra coisa que a gente investiu muito, todo o nosso fluxo, ele é todo sistematizado. Então, hoje, a gente tem um sistema de desenvolvimento que é como se fosse um parque de diversões para Ai, quem gosta, adoro. Ai, né? fiquei 6 anos no É, desenvolvimento, né. é Vou lá conhecer a maravilhoso. fábrica Ah, qualquer vá dia mesmo, desse. você vai ficar apaixonada. Então, a gente tem esse sistema de desenvolvimento, que é uma coisa bem diferenciada, que a nível norte e nordeste só tem a gente com esse sistema. Hum. É um sistema bem desenvolvido Então se o mesmo. cliente chegar lá: "Ó, eu quero fazer um tônico", não sabe pra onde é que vai, e vocês fazem o Começa do desenvolvimento. zero. O nosso Que cliente, massa. assim, mais complexo é aquele que é o investidor, tá, que não sabe de nada, que não tem nada, e a gente faz nascer o projeto dele do zero até a entrega para ele somente Mas qual é o mais comercializar. difícil, esse ou aquele que pensa que sabe alguma coisa? Olha, o que pensa que sabe, ele depende do nível de humildade. Porque às vezes a Hum, pessoa pensa que sabe, mas quando você começa a mostrar para ele que há outras oportunidades, outras hum, opções, outros caminhos, hum. e ele é uma pessoa que reconhece, né, tem humildade para reconhecer,
Então cria-se uma sinergia e torna-se um facilitador. Agora quando o cliente acha que ele sabe, né, eu hoje também já deixo ele tocar, né, porque, assim, tem alguns clientes inclusive que antes de absorver o projeto, eu faço uma pré-consultoria, né, porque, por exemplo, é uma responsabilidade muito grande nossa colocar um projeto no mercado e Sim. só ter uma venda. Porque se o cliente Hum. fizer 100 unidades ou o cliente fizer 100.000 unidades, o nosso processo ele é o mesmo, de desenvolvimento é o mesmo, de regularização ele é o mesmo, ele vai demandar o mesmo tempo, entendeu? Então Sim. é toda uma complexidade, independente de fazer 100 unidades ou 100.000 unidades. Então eu quero aquele cliente que faça 100 unidades, inclusive essa é uma coisa que é o nosso foi um dos principais pilares nosso na época, quando a gente montou a Laromatic, era o conceito de terceirização para as pessoas é de que precisava fazer 1 tonelada, 500 quilos, que Sim, precisava ter 10.000 fábrica, 1.000 unidades. unidades, e eu entrei com o conceito de 100 unidades. É Então, ótimo. teve gente que Ajuda olhou muito. e disse assim: "Ah, vocês fazem projeto para empresa, para farmácia de manipulação?" É, disse: "Não, porque farmácia de manipulação não pode industrializar. Eu Hum, faço industrialização mesmo em pequenas quantidades", né. Tanto que boa. isso se propagou e hoje muitas empresas fazem a partir de 100 unidades. Mas foi uma questão que a gente foi que desbravou isso aqui, né. Não se tinha esse Não, é contexto de 100 raríssimas, unidades, né. raríssimas. Maquiagem, por exemplo, o mínimo era 1.000, 2.000, 5.000. A gente fazia a partir de 300, 100, 300 unidades. Então a gente quebrou muitos paradigmas aqui enquanto empresa de terceirização, entendeu? E hoje o meu maior desafio é o quê? É aprimorar cada vez mais a parte administrativa, né? Eu estou agora, né, migrando cada vez mais para a parte estratégica da empresa, né, então aí a gente também é cercado de muitas assessorias, né, para poder nos dar suporte, e também hoje o que eu sei a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente delega, contrata, tá, então hoje a Tá. gente está bem assessorado em vários níveis. Então assim, é uma empresa pequena, mas que pensa como grande, tá. Eu faço questão que a gente realmente tenha um atendimento diferenciado, um conceito para a gente levar, né, principalmente pela responsabilidade que a gente traz de carregar negócios de pessoas, né, de conduzir negócios de pessoas. Histórias engraçadas, Dora, aí nesse percurso, deve ter várias, né. Olha, tem, mas assim, eu acho que tem mais Emotivas, né, emotiva, né. Por imagino. exemplo, me toca muito, tem uma cliente mesmo que ela chegou lá e ela, na época, ela estava com restrições, né. Estava com restrições, estava desempregada, estava com muita dificuldade. Ela só tinha uma coisa, ela só dizia uma coisa: "Eu sei vender". Eu sei vender e falou de algumas experiências que ela, né, vendia, e ela pediu a oportunidade para fazer 100 produtos. Eu lembro até que foi 100 ativadores de caixa. E ela não tinha recurso nem para pagar aquele projeto, né, teve que ser realmente na confiança. E ela foi, fizemos as 100 unidades dela. Ela ia pegar o produto, Juliana, o carro dela era um carro que estava, assim, já bem, né, bem velhinho, né, eu lembro que até a porta do porta-mala, ela segurava até com um cabo de vassoura, assim, uma coisa bem assim, bem e assim, a gente deu a oportunidade, essa cliente hoje tem mais de, acho que uns 20 produtos com a gente, compra Sim, super bem, né, então e ela tem um sentimento de gratidão pelas portas que a gente imagino. abriu, tá, para ela. Tem esse caso também desse casal que teve lá e estava desempregado e ele precisava era as últimas fichas que ele tinha. Então são coisas mais que emocionam, né, da forma que as pessoas hoje se Sim. posiciona, qual o papel da Laromatic, né, na sua vida. A gente fez uma enquete com alguns clientes, né, qual o papel da Laromatic na sua vida, e são depoimentos que emocionam muito. E aí vem assim, vai casando com o para quê, né. Hoje eu sempre pergunto, tudo que eu vou fazer eu pergunto para quê, não é nem por quê, é para quê. Para que eu faço esse trabalho? Poderia estar fazendo vários outros, né. Para que as coisas acontecem, e tudo para mim tem que ter um sentido. E o sentido da Aromatic hoje é um sentido que volta muito para o espiritual.
Esse não é um trabalho somente de ter lucro, é necessário ter lucro, porque eu tenho despesas e tenho várias situações Sim, para sim. propagar. Inclusive, se não fosse lucro, eu nem estaria aqui agora, porque eu não teria o que falar. Então, é necessário ter lucro. É, é necessário você entrar no mundo corporativista, né, enquanto você é empresário, mas é muito mais necessário você saber o que você vai entregar com aquele projeto. Eu não tenho nenhuma expectativa de entrega de produto. O produto, como eu falei, ele é consequência da entrega maior que está por trás de um projeto como esse. Eu, por exemplo, um cliente quando faz uma compra com a gente, ele muitas vezes ele já tem aquilo ali praticamente vendido. Então, se eu atraso a entrega, se Sim. eu entrego produto que não corresponde, tá? Se eu me torno, assim, vamos dizer assim, irresponsável com um projeto, tá? E não valorizo, isso atrapalha a vida de uma família, de uma pessoa. Então, são valores que eles casam não só com a questão, vamos dizer assim, empresarial. No mundo empresarial, o olhar é outro. Então, um dos desafios também que eu vivi nessa profissão foi ser empresário, mas ter um olhar diferente sobre o negócio, né? E muitas vezes isso criou conflito, porque o mundo te chama para fazer para pensar de uma forma, para ser de uma forma, tá? E você tem um outro chamado. Então, você olha, quando você absorve isso e consegue juntar, você consegue ser mais, vamos dizer assim, compreensiva. A palavra certa é essa. Porque é um mundo onde as pessoas estão acostumadas a pisar um no outro. É um mundo onde as pessoas querem, né? Muitas vezes até eu ouço clientes, né? Tenho muitos clientes que são muito fiéis e gostam muito de mim, né? Do que a gente faz de um modo geral. E eles falam, ó, Dora, eu tive na empresa tal, fulano falou isso e isso, disse que eu levasse minha linha toda para lá, sabe? E eu ouço aquilo ali, sabe? E hoje eu não sinto raiva, eu não sinto nenhum. Sabe aquele sentimento que bem antes eu sentia? Hoje eu digo assim, ó, o céu tá aí, dá para todas as estrelas brilharem. Então, tudo que tem que acontecer hoje, o que está acontecendo hoje, já aconteceu há muito tempo. Só se materializa pra gente hoje. Mas o universo trabalha muito mais do que o que a gente imagina. Então, hoje, os nossos valores, e principalmente o meu, né, enquanto gestora da empresa, ele vai muito por essas questões alinhadas com o chamado, com o universo, sabe? Tem clientes mesmo que eu digo, ó, é melhor a gente nem começar. É melhor a gente Imagino. nem começar, porque tudo que começa errado, termina errado. Também, eu quero isso, isso e isso, eu não tenho condições de fazer, então é melhor a gente, sabe? Lido com muita sinceridade, com muita transparência. Eu acho que as pessoas Hum. nunca podem perder o direito de escolher. E para você fazer a escolha correta, você tem que lidar com pessoas que sejam honestas e transparentes. Então, isso são valores que eu precisei colocar na frente do mundo corporativista, entendeu? Então, você dizer não quando você quer dizer sim. Há uns 3 anos, uma empresa Uhum. muito grande no Brasil, abriu um processo de terceirização, né, para o Nordeste, e a gente participou. E a gente foi até várias etapas, né. E aí depois eu percebi o seguinte: bom, se eu entrar nesse e ela escolheu um produto, que era um produto que a gente já fazia para um cliente e era bem diferente, era um produto bem inovador. Bem diferenciado esse produto. E eles escolheram, começou a propagar isso na mídia e eles escolheram. E depois o volume de produção dela ia era tipo assim, 3 vezes o que a gente produzia, tá. E eles sabiam que a gente tinha uma fábrica pequena, porque eu sou muito clara, né: "Olha, minha fábrica não dá para isso". E eles disseram que não, que caberia um suporte, né, uma questão programada. Hum. E depois pensando bem, eu disse: "Eu não vou me jogar nesse negócio, porque quem tem vários tem um, quem tem um não tem É nenhum", verdade. né. E aí eu, depois de muito conflito, eu respondi, né. E era o sonho de desejo de muitas empresas, tá, inclusive o meu também, né. Mas aí eu respondi, eu disse: "Olha, infelizmente, pensando bem, achamos melhor a gente não participar nesse momento,
porque a gente tinha uma estrutura pequena e de repente isso vai provocar muitos prejuízos e enfim, a gente acha melhor deixar para um próximo momento. Isso foi tão impactante para a pessoa que recebeu a resposta, Uhum. que ela respondeu assim: "Como assim?", né, tipo assim, "Como é que você está negando?", Você entendeu? não me quer? É, exatamente, eu acho que foi mais ou menos por aí. E aí eu pedi para ligar para ela, explicar direitinho, aí ela falou: "Olha, eu nunca ouvi isso aqui, na verdade as pessoas todas querem, né, o que mais as pessoas Sim, querem é um mesmo projeto sem terem como esse". condições, às vezes. Isso. Mas você foi tão diferenciada na sua Uhum. resposta, que Hum, vai fazer parte aqui né, da gente continuar hum, chamando vocês para outras oportunidades. E de fato, agora recentemente ela de novo abriu um outro hum, processo, nos chamou e a gente está participando. Então é assim, eu pego os valores, né, a minha proposta muito é: "Para que que eu faço isso? Para quê? Se não maravilha. tem sentido, não tem sentido". Por exemplo, para que eu tô aqui nesse podcast? Tem um sentido. Se não tiver sentido, eu não estarei aqui. Perfeito. Dora, projetos futuros? A gente tá agora com a gente tá numa pegada bem diferente, né, na É. estruturação, é. A gente tá renovando, oxigenando o nosso setor de vendas, nosso setor comercial. Hum. A gente tem 13 anos, Juliana, e eu descobri que a gente não tinha um setor de vendas. Que tal? Tudo que a gente fazia chegava Sim. até a gente. E Sim. aí a gente agora está estruturando esse setor. Então imagina o que vem por aí, né. Hum. Segunda situação, a gente tem aí alguns desafios muito bacanas, né, concretização de alguns sonhos, e é um espaço melhor, um espaço mais onde a gente vai conseguir ter uma produtividade melhor, um acompanhamento melhor de fábrica. E aí vinculado a isso tem vários outros projetos no forno, né, mas o desafio que continua hoje para os próximos anos eu trago um chavão que é a Laromatic, que é um projeto para a eternidade. Então tudo que é para a eternidade precisa ser bem implantado todos os dias, Sim. né. Então todos os dias a gente abraça um projeto diferente, a gente cuida desse projeto. E o que a gente quer hoje é a gente crescer, se consolidar, mas sempre em um nível onde a gente consiga dar o melhor do que a gente tem hoje, do que a gente pode, e fazer com que as pessoas de fato encontrem os seus sentidos, né, dentro daquilo que nos procura. Perfeito. Obrigadíssima, Dora. Eu amei, amei esse bate-papo. Arrobas. A gente tem o Instagram, né, que é o Laromatic underline, a gente Hum, tem um site, né, www.laromatic.com.br, a gente tá nas redes sociais aí, né, hum. e enfim, a gente vai se encontrando por aí, é muito fácil encontrar a Laromatic. É, só tem vocês. Maravilha. Exatamente. Obrigadíssima por estar aqui com a gente hoje. Amei mesmo. Segue lá, La Aromatic, se você tem um projeto, né, tô aqui cheio, eu tenho vários projetos na minha cabeça. Sou pessoa dos projetos. Segue também o arroba como eu me tornei, não sai daí não. Já vê outras atividades, outras profissões que com certeza você vai gostar. Beijo, fique